Bom, então a gente vai falar de lesão reacional, neoplasia benigna, neoplasia maligna hoje. Então uma das coisas mais importantes aí é a gente entender o conceito das três coisas, porque isso vai ser importante não só na classificação propriamente dita, como também na escolha de tratamento e no entendimento do processo dessas doenças. Então, como é que funciona normalmente essa questão de lesão reacional e neoplasias? As nossas células, elas são submetidas diariamente a vários estímulos, né? Estímulos externos, estímulos internos e estímulos os mais diversos que a gente pode ter. Então, normalmente, as células, elas têm uma certa capacidade de responder, né? De suportar um determinado estímulo. É claro que o quanto ela vai suportar esse estímulo e o que vai acontecer durante esse estímulo vai depender do tipo de estímulo, da intensidade de estímulo, da duração do estímulo, mas obviamente também do tipo de célula. Então, quando as células são submetidas a um estímulo, elas apresentam alguma capacidade de se adaptar àquele estímulo, né? Então, elas são agredidas e elas têm alguma capacidade de suportar aquilo ali. Normalmente, como é que as células se adaptam a um estímulo? Então, elas têm três saídas. A primeira, proliferar, aumentar em número, e aí ela vai ter maior quantidade para se proteger daquele estímulo. Se diferenciar, ou seja, mudar de tipo, ela se transforma numa célula mais resistente. E o quarto, ir acumulando substâncias para aumentar de tamanho. Então, são as três coisas que as células normalmente conseguem fazer quando elas sofrem uma agressão. Ou elas aumentam em número, ou elas aumentam em tamanho, ou elas mudam de tipo para um tipo mais resistente. Acontece que, eventualmente, o estímulo excede a capacidade de adaptação da célula. E aí instala-se então uma lesão inicialmente celular, mas depois que se estende, obviamente, para aquele tecido. Então, sempre que a gente tem a instalação de uma lesão, a gente vai ter a atração de infiltrado inflamatório. Então, a inflamação chega para tentar então recuperar aquela lesão que foi gerada. Bom, o que pode acontecer é, resolvido o problema, a inflamação atuou, as células conseguem se adaptar e voltar ao normal. Ou aquilo excede a capacidade de resposta e aí a gente tem então um caminho para a morte. Então, normalmente é assim que funciona a coisa. A célula sofre uma agressão, ela se adapta até onde ela pode. A partir do momento que aquilo excede o potencial de adaptação dela, instala-se então uma resposta inflamatória, da qual ela pode sair e voltar ao normal, ou a gente pode ter um caminho invariavelmente para a morte. Tudo bem, gente? Até aí? Ok. Então, o que acontece? Quando a gente tem essas lesões reacionais, existem coisas que são sempre presentes nas lesões reacionais. Primeiro, evento iniciador. Como o nome já diz, ela é uma reação, então tem que ter um estímulo inicial. Seja esse estímulo físico, químico, biológico, existe uma demanda inicial. Aí a célula tende a se adaptar, proliferando, mudando de tipo, aumentando de tamanho e instala-se então a inflamação a partir do momento em que a gente tem a lesão. Então, não existe lesão reacional sem fator causal e nem sem inflamação. Então, vão ser sempre dois fatores que vão estar sempre presentes nas lesões reacionais. E o que isso aí tem a ver com as neoplasias? Então, esse termo neoplasia, ele vem de formação nova, né, de formação de novo, ou seja, é um excesso de proliferação. Só que diferente das lesões reacionais, que são causadas por um fator iniciador, as neoplasias são causadas por alteração do ciclo celular, ou seja, é uma alteração autônoma, nada causou aquilo ali, foi uma desregulação no próprio mecanismo de proliferação da célula que fez com que ela começasse a proliferar mais do que deveria. E aonde que entra então o diagnóstico diferencial das neoplasias com as lesões reacionais? Aqui. Em ambas a gente vai ter o quê? Proliferação.
Então, se a gente tem proliferação tanto na neoplasia quanto na lesão reacional, a gente vai ter aumento de volume, a gente vai ter presença de lesões, né? Que a gente chama de tumores. Então, clinicamente, esse crescimento do tecido, ele pode fazer diagnóstico diferencial entre um e outro. Agora, aquele aumento de volume, aquele tumor da lesão reacional foi iniciada por um fator e apresenta inflamação. O crescimento da neoplasia é vontade divina, aconteceu do nada. E isso aí já mostra pra gente a diferença de tratamento. Por quê? É óbvio que nos dois tumores a gente vai remover o tumor. Mas se na lesão reacional eu não remover a causa, a lesão volta igualzinha. Já na neoplasia, não tem causa. Então, se eu removi o tumor, eu removi o problema. Tudo bem, gente? Até aí? Vou ter inflamação nas neoplasias benignas? Não. Não tive causa, não tive atração de inflamação, né? Então, eu vou ter inflamação só na lesão reacional. Tudo bem, gente? Até aí? Bom, então, as células, mediante um estímulo, elas podem responder para mais ou para menos. Ou seja, se eu quebro a perna e fico lá 2 meses com a perna engessada, quando eu tirar o gesso, como é que vai estar a minha musculatura? Diminuída, né? Por outro lado, se eu fico lá na academia levantando peso, depois de alguns meses, como é que vai estar a minha musculatura? Aumentada. Então, essa resposta de aumento ou de diminuição, ela depende do estímulo. Se o estímulo requer uma ação maior ou menor daquela estrutura. Mas o que determina se a minha resposta vai ser em número ou se a minha resposta vai ser em tamanho? O que determina isso é o tipo de célula. Ou seja, a gente tem uma classificação das células com relação à capacidade proliferativa delas. Então, essa classificação, lábeis, estáveis e perenes, elas são relativas na verdade, à facilidade das células de proliferarem, de replicarem. Então, as células lábeis, por exemplo, são aquelas células para as quais é muito fácil proliferar, né? Então, a vida delas já depende de proliferação. Então, a gente vê, por exemplo, aqui nas células lábeis, células epiteliais. Então, células epiteliais, elas têm um processo de renovação contínuo, né? A cada 7 dias, a gente tem ali uma proliferação e uma renovação daquelas células. Então, elas já proliferam de uma maneira natural, na própria homeostasia dessa célula. Já as células estáveis são aquelas células que, embora elas não proliferem com frequência, elas podem aumentar a capacidade proliferativa dela mediante um estímulo. Então, por exemplo, célula sanguínea, né? Eritrócito. Se você pega, por exemplo, um atleta, você coloca ele num lugar com altitude maior do que a que ele vai fazer a prova, o ar rarefeito vai fazer com que a medula óssea dele produza mais eritrócito. Isso aumenta a capacidade oxidativa daquele indivíduo. Então, embora o eritrócito não fosse proliferar naquele momento, pela pressão do ar rarefeito, ele prolifera mais do que deveria. Então, a gente tem lá eritrócitos, tecido conjuntivo. Então, são células que têm uma capacidade proliferativa mais lenta, mas que, quando pressionadas, conseguem aumentar a sua proliferação. Já as células perenes são aquelas que não conseguem proliferar, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, alguns tipos de neurônios. Então, neurônios, por exemplo, dos nervos sensitivos periféricos, eles não têm capacidade proliferativa, né? Então, a gente vai nascer com um número X de neurônios e a gente vai morrer com um número igual ou menor a esse número aí de neurônios. Então, sempre que a gente se refere a aumento do número, sempre que a gente se refere a número, a gente usa o termo plasia. Então, aumento do número, hiperplasia, diminuição do número, hipoplasia. Sempre que a gente fala de tamanho, a gente usa o termo trofia. Então, aumento do tamanho, hipertrofia, diminuição do tamanho, hipotrofia. Então, o que determina se a célula vai responder em número ou se a célula vai responder em
tamanho. Então, o que determina é isso aqui, né? Por exemplo, as células lábeis, se elas sofrerem um trauma, vocês acham que é mais fácil para ela proliferar ou aumentar de tamanho? Proliferar, né? Então, normalmente, as células lábeas respondem com hiperplasia. Por outro lado, as células perenes, quando são agredidas, como é que elas vão responder? Com hipertrofia, né? Então, elas não conseguem proliferar. E aqui nas estáveis, a gente costuma ter um balanço entre hipertrofia e hiperplasia. Mas quando a gente fala de boca, né, de mucosa bucal, a gente está falando de quê? A gente está falando de epitélio mais conjuntivo, né? É isso que forma a mucosa oral. Então, quando a gente fala de mucosa oral, a gente está falando única e exclusivamente de respostas hiperplásicas. A hiperplasia é o tipo de resposta que predomina na boca. Então, a gente vai ter um aumento do número de células, consequentemente, um aumento de volume e tumores associados a essa hiperplasia, né? Então, é por isso que vocês podem encontrar em concurso essas lesões como lesões reacionais ou como lesões hiperplásicas, porque na boca as lesões reacionais são lesões hiperplásicas, então é a hiperplasia que a gente tem com maior frequência na boca. Então, a hiperplasia, ela já acontece de diversas formas no nosso organismo, né? Ela acontece de formas fisiológicas. Uma coisa extremamente importante para a gente ter hiperplasia é o estímulo hormonal, né? Então a gente já sabe de cara aí qual vai ser o sexo mais afetado por lesões reacionais? Feminino, né? Então a resposta hormonal, ela é importante para a hiperplasia. Tanto que a hiperplasia acontece de forma hormonal nas mulheres, durante o ciclo menstrual, né? Durante a amamentação, então as glândulas mamárias hiperplasiam para receber a criança. Então isso já acontece de forma fisiológica, né? Embora a gente possa ter também essa ação fisiológica quando a gente tem, por exemplo, órgãos que regeneram, né? Então tem uma história que é a lenda de Proteus, né? Que Proteus abriu a caixa de Pandora e espalhou todo o mal do universo no mundo, né? Tudo que existia de pior guardado ali na caixa de Pandora. E a punição dele foi que ele foi preso numa pedra com o fígado exposto para fora, para todo dia vir um corvo ali comer um pedacinho do fígado, e aí o fígado dele se regenerava, comia um pedacinho do fígado. Deve estar lá até hoje ainda, com o fígado sendo comido e se regenerando, né? Então a gente tem isso aí já de maneira fisiológica. Mas o mais importante para a gente, sem dúvida nenhuma, é a relação patológica dessa hiperplasia, que é o que a gente vai falar agora. Então, um jeito muito fácil de entender isso aí é pensar no seguinte: vamos supor que na semana retrasada vocês tenham vindo para cá e aí tenham passado numa sapataria. Bom que aqui só tem mulher, todo mundo vai entender. Tenham passado numa sapataria e tenham se apaixonado perdidamente por um sapato. E aí, naquele momento, você resolve que você vai, obviamente, adquirir aquele sapato, né? Aí você chega na loja e o sapato custa R$900. Aí você já começa a pensar em como vai ser a sua vida sem aquele sapato, né? Já começa toda uma programação mental de como eu vou conseguir viver agora, dormir, assistir a aula sem esse sapato. E aí você fica naquela programação mental de como vai ser a vida sem aquele sapato, etc, etc. Até que hoje você chega aqui, passa na sapataria e tá tudo em promoção e o sapato tá R$100. Obviamente, não resta a menor dúvida de que seus problemas acabaram, né? Você vai comprar o sapato. Só que aí você chega lá para comprar o sapato, 36, 37, já acabou, né? Te restam duas opções. Você vai comprar o 35 ou você vai comprar o 38. Se você optar por comprar o 35, e aí existem várias técnicas, né? Tipo, coloca na forma, joga álcool lá, flamba, coloca KY, vaselina, qualquer inferno pra você conseguir caber ali naquele sapato. E aí no final você vai ficar igual lá as irmãs da Cinderela, com aquele pé dobrado ali no meio do sapato 35. Você vai vestir aquele sapato 35, praticamente vestido a vácuo, né? E vai andar com ele o dia todo.
quando você tirar o sapato 35, se ele sair sem você cortar, o que vai acontecer? Você vai ter ali uma bela bolha aonde o sapato estava apertando. Por quê? Estímulos agudos de curta duração e de alta intensidade, eles levam à perda de superfície, né? Agora, se você comprou o 38 malandramente, usou lá a palmilha Dr. Scholl's extensível, não posso falar essas coisas, depois vão achar que eu trabalho pro cara. Palmilha lá extensível, você vai usar tranquilamente o mês inteiro o seu sapato com ele soltando ali no lado de trás. E aí no final de meses, quando o sapato já acabou, você vai ver e você tem lá um calo no pé, onde ele estava ali soltando. Por quê? Para a gente ter hiperplasia, a gente precisa de tempo. Então, o que gera hiperplasia é um estímulo crônico, de baixa intensidade, de longa duração. A mesma coisa com a prótese. Se você coloca uma prótese no paciente que está apertada, que está machucando uma área lá do rebordo, ele vai voltar dali uma semana com uma úlcera no local onde está machucando, perda de superfície. Mas se você coloca lá uma prótese larga, que fica lá sambando de um lado para o outro durante meses, aí sim ele vai voltar com hiperplasia fibrosa inflamatória. Então, o tipo de estímulo determina também o tipo de resposta. Então, para a gente ter hiperplasia, a gente precisa de tempo. Aí sim a gente vai ter hiperplasia. Aqui a gente vê a diferenciação, ou seja, a mudança do tipo de célula, ela começou a produzir ceratina. E aqui a gente vê toda a conjunção do que é a lesão reacional. A nossa hiperplasia epitelial, a ceratinização aumentada e o infiltrado inflamatório. Então não existe lesão reacional sem inflamação. Para dizer a verdade, a inflamação é a razão de existir das lesões reacionais, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Eu não sei por que tá faltando. Ah, não, tá aqui. As duas são lesões reacionais. Porque o nome lesão reacional só quer dizer que é uma reação a um estímulo. Então, por exemplo, a úlcera traumática é uma lesão reacional. Se você mordeu a língua e fez uma úlcera, é uma lesão reacional. A úlcera não é uma lesão hiperplásica, mas é uma lesão reacional. Então, a característica que a gente chama de lesão reacional é só ter sido uma reação a um fator causal. Se você queimou a língua, lesão reacional. Fez uma bolha por queimadura, lesão reacional. Tá? Então, gente, esse nome lesão reacional vem sempre da questão daquela lesão ter sido provocada. É claro que dependendo do estímulo, as manifestações vão ser diferentes. A queimadura vai dar bolha, a mordida vai dar úlcera, a prótese larga vai dar hiperplasia fibrosa inflamatória. Tudo bem, gente? Sim? Bom, então, na boca é muito comum a gente ter essas lesões reacionais e principalmente as hiperplásicas, né, que ficam ali de baixa intensidade e longa duração, gerando aquelas lesões, né? Então, como as lesões da mucosa oral, como as células da mucosa oral são células extremamente proliferativas, não é raro a gente ter a presença aí dessas lesões reacionais. E aí, como a gente tem proliferação de célula, a gente consequentemente vai ter aumento de volume, né? Que é o que a gente chama, não é o nome ideal, mas é o que a gente chama de tumor, né? Então, tumor só quer dizer aumento de volume. Vocês lembram lá dos sinais cardinais da inflamação? Dor, calor, rubor, tumor, Renault, Peugeot, Sumô, então tem todos lá com tumor. E aí o que a gente tem que ter em mente é que esse nome tumor, ele só quer dizer aumento de volume. Então assim, é um nome que a gente deve evitar ao máximo. Por quê? Quando a gente fala para vocês que é um tumor, a gente não está dizendo nada. Não sei se é reacional, se é neoplasia, né, se é odontogênico. O nome tumor não quer dizer nada. Agora, quando a gente fala tumor para o paciente, o que a gente quer dizer? Câncer. Então só serve para infartar o paciente esse tipo de termo, né? Porque não quer dizer nada a respeito da lesão. Então a gente vai ver que as lesões reacionais, elas na realidade
são estágios evolutivos distintos do processo inflamatório. Então é como se a gente acompanhasse a inflamação do início ao fim, tirasse foto em momentos separados ali, diferentes, e desse um nome diferente a cada momento para manter a vida de vocês movimentada, né? Não pode ter um nome só. Então é, na verdade, tudo consequência e etapas distintas no mesmo processo, que é o processo inflamatório. Então, o que acontece quando a gente tem um processo inflamatório? Então, sempre que o nosso corpo ele é agredido, a gente sempre vai ter o mesmo tipo de resposta. Então, sempre que aquele processo ali começa, seja por um caco de vidro, seja por um espinho, seja pelo vírus da AIDS, a resposta vai ser sempre a mesma. A primeira inflamação a chegar é a inflamação aguda. E ela é inespecífica. Ela é igual para o caco de vidro ou para o vírus da AIDS. Então ela chega ali, é a mais rápida, mas é inespecífica. À medida que o tempo vai passando, a inflamação vai então se organizando, né, e passa então a se cronificar. A partir do momento em que a gente tem a inflamação crônica, aí sim ela consegue agir diferente dependendo do agente agressor, né? Então ela consegue agir diferente por um caco de vidro ou por uma bactéria, por exemplo, e ela tem uma vantagem: ela ainda consegue gerar memória, ou seja, se nós formos novamente agredidos por aquele mesmo agente, a resposta começa a ir do meio do caminho e vai muito mais rápido. Então, o objetivo final da inflamação é óbvio que é se livrar do agente agressor e promover o reparo, né? Então, quando ela consegue se livrar do agente agressor, começa então o processo de reparo. E aí a gente tem dois tipos principais de reparo: a regeneração e a cicatrização. A regeneração é o melhor reparo que tem. É quando as próprias células do tecido proliferam e recuperam aquela área, né? Então a grande vantagem da regeneração é que o tecido mantém a sua função. São as próprias células ali que conseguem proliferar e recuperar aquela área. Agora, é claro que para a gente ter regeneração, a gente precisa ter manutenção das células fontes, né? Daquelas células que conseguem proliferar. Já a cicatrização, ela é a famosa operação tapa-buraco. É quando as células fontes foram perdidas, a gente não tem célula ali para proliferar e ocupar aquele espaço, e aquele buraco é tapado com colágeno, com cicatriz. Então a cicatrização nada mais é do que a operação tapa-buraco. Aquela área que foi preenchida por colágeno vai ter a função que o tecido tinha antes? Não, mas o buraco está tapado. Então, o melhor reparo que a gente pode ter é a regeneração. Só que se a gente for pensar em boca, em regeneração de epitélio, para que a gente consiga ter uma regeneração, o trauma vai ter que ser muito superficial ou muito pequeno, né? Para a camada basal ficar ali e conseguir regenerar. Por isso que a gente, quando sutura, tenta aproximar as bordas, que é para as camadas basais laterais conseguirem proliferar e a gente regenerar aquele tecido. Mas se a gente não fizer nada, né, a maior parte dos reparos em boca vão acontecer por cicatrização, né? Porque as células fontes ali vão estar perdidas. E para a gente ter aquele buraco tapado, para a gente ter aquele colágeno produzido em abundância para tapar aquele buraco, a gente precisa que esse colágeno seja produzido pelos fibroblastos, né? A gente precisa que os fibroblastos proliferem muito, em abundância, para que aquele colágeno seja secretado. Então, se a gente for ver o estágio anterior, se a gente tem uma ferida antes daquela área ficar mais normocrômica ou totalmente recuperada, a gente vê uma área mais vermelha, né, mais rosinha. Esse momento que antecede a cicatriz é o momento que a gente chama de tecido de granulação. Então, o tecido de granulação, ele é um gap, ele é, na verdade, um estágio entre o final da inflamação e o início da cicatriz. Então, por que aquele tecido é vermelho? Porque está rico em vasos que estão trazendo oxigênio, nutriente para os fibroblastos proliferarem, começarem a secretar colágeno e aquela área, então, ser recuperada pelo colágeno, né? Então, à medida que o tecido de granulação vai amadurecendo,
ele vai adquirindo maturação fibrosa, ou seja, vai depositando o colágeno, vai perdendo os seus vasos e vai se transformando então em cicatriz. Então a gente vai ver que se a gente pegar, por exemplo, o granuloma piogênico, é tecido de granulação. A hiperplasia fibrosa inflamatória é cicatriz. Então a gente vai falar de cada uma, vocês vão ver como é que são estágios evolutivos distintos do processo inflamatório. Então a primeira lesão que a gente vai falar aí é a hiperplasia fibrosa inflamatória. Então esse nome aí, ele diz exatamente o que a lesão é, né? Então é uma hiperplasia de fibras causada pela inflamação, né? Então é o que? É a deposição de colágeno gerada pela inflamação. Então, a hiperplasia fibrosa inflamatória, ela é o estágio cicatriz. Toda aquela área ali está cicatrizada e preenchida por colágeno. Só que vocês vão ver que para concurso, embora a gente chame todas as lesões de hiperplasia fibrosa inflamatória, existe uma tendência, principalmente para concurso, de chamar pelo nome específico, nome esse que varia de acordo com a forma clínica, né? Então, embora a gente possa chamar todas essas que a gente vai falar agora de hiperplasia fibrosa inflamatória, vocês vão ver que em concurso existe uma tendência a chamar cada uma de nome específico. Então, a primeira que a gente vai falar é a épolis ou épolide fissurada. Então, esse nome, épolide ou épolis, ele não quer dizer nada além da localização da lesão. Então, épolis ou épolide só quer dizer que a lesão é na gengiva. Tanto que a gente tem lá o que? A épolide congênita do recém-nascido, né? Só quer dizer que é uma lesão na gengiva. Então, épolide só tem a ver com localização. Mas quando a gente fala em épolis fissurada, a gente está falando da hiperplasia fibrosa inflamatória associada a próteses removíveis, né? Então, a épolis fissurada, ela tem esse nome porque a prótese, ela gera esse crescimento tecidual, ela gera essa prega de tecido e essa prega de tecido, ela abraça a prótese. Então, uma coisa muito característica das lesões reacionais é que elas vão sempre ter o formato e acontecer no local onde o trauma agrediu aquela área, né? Então, a épolis fissurada, por exemplo, ela é quase um corega natural, né? Ela funciona ali como se fosse um clipe retendo aquela prótese ali, né? E aí, quando você diz que tem que remover, o paciente quer te matar, né? Porque aí que a prótese não vai encaixar mais mesmo. Aí o iluminado do dentista para convencer o paciente a fazer outra prótese, porque o paciente compra sapato, né? Mas prótese ele acha que é uma só, né? A vida inteira. Ele já fez uma, ele não precisa trocar, né? Então aí o dentista vai lá para convencer o paciente a deixar ele tirar a lesão e diz que aquilo se transforma em câncer. Aí ele vai deixar você tirar o que quiser, o fígado, o rim, vai deixar você tirar, falou a palavra mágica câncer, você consegue o que quiser do indivíduo. Ele vai vender a mãe, mas ele vai fazer uma outra prótese ali. E aí, na verdade, é óbvio que a hiperplasia fibrosa inflamatória não causa câncer, né? Muito pelo contrário, a hiperplasia fibrosa inflamatória ela acaba sendo um mecanismo de proteção antitumoral, porque a partir do momento em que o tecido conjuntivo ele faz cicatriz, ele engloba aquele processo, o epitélio para de proliferar. Então a chance de transformação maligna ali até diminui. O problema específico da épolis fissurada é que aonde a beirinha da prótese encaixa, né, ali faz um trauma agudo, uma área fissurada. E essa área fissurada é uma área aberta para infecção secundária. Então, se o cara for fumante, se o cara for etilista, é claro que o tabaco e o álcool vão agredir muito mais. Mas não vai ser a prótese que vai causar o câncer do cara, né? Mas, eventualmente, esses carcinógenos que vão entrar com muito mais facilidade ali por causa da ferida. Então, a hiperplasia fibrosa inflamatória, dessas lesões hiperplásicas aí, é a mais comum que a gente tem, né? Então, a gente já sabe qual é o sexo mais afetado.
feminino, né? Não só pela questão hormonal, mas também porque normalmente as mulheres se preocupam muito mais com estética, né? E aí usam muito mais prótese do que os homens, né? Por que precisam? Porque homem não precisa de mais nada, né? Homem não precisa mais usar prótese, pode ser barrigudo, porque a coisa tá um horror, né? O cara pode ser um susto, uma corrida e vai ter mulher querendo, né? Agora a mulher não, mulher a coisa tá triste, né? Mas para homem pode não ter os 2 dentes da frente, que pode ser 1001, que ainda vai continuar arrumando mulher lá e a gente não vai saber como. Mas, então normalmente as próteses superiores, né? Elas são mais usadas do que as inferiores. Então a região anterior da superior é a área mais afetada aí, a hiperplasia fibrosa inflamatória. Então a épolis fissurada é essa associada à prótese removível, né? E a anterior de maxila é a área mais afetada. Agora, existe uma outra forma de hiperplasia fibrosa inflamatória, que é associada a hábitos, que é chamada de fibroma, fibroma de irritação ou fibroma traumático, né? Que é essa gerada por hábito, ou porque o paciente acha que a mucosa jugal é o chiclete, ou porque ele acha que é dentista e restaura sozinho a classe 4, né? Então, essa é a característica das lesões reacionais. Elas vão ter sempre o formato ali do agente causal. Então, se ele ficar enfiando a língua ali no buraquinho, vai fazer uma lesão exatamente no formato do buraquinho. Então, em relação a hábitos, o local mais comum do fibroma é a mucosa jugal na linha de oclusão, né? Justamente do paciente ficar mordiscando ou succionando ali a região da mucosa jugal. Então, quando a gente olha a hiperplasia fibrosa inflamatória de perto, a gente vê exatamente o que ela é. O que a hiperplasia fibrosa inflamatória é? Uma massa totalmente preenchida por colágeno. Olha o que eu falei para vocês, olha como a parte aqui cheia de colágeno, o epitélio está proliferando muito menos do que os demais, né? Então isso aí acaba sendo um mecanismo também de proteção. Vocês imaginem se trauma e mucosa causasse câncer, né? Todo mundo ia ter câncer na região genital e da boca, porque são áreas muito suscetíveis a trauma, né? Então isso aí é um mecanismo de proteção das mucosas com relação a esses traumas aí constantes e crônicos. Então olha lá, epitélio quietinho, sem proliferar, e a região lá toda preenchida por fibras colágenas. Então a gente sabe que a hiperplasia fibrosa inflamatória, ela é cicatriz, né? Então é o último estágio lá da nossa resposta inflamatória.